Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, irmãos no Ideal Espírita. Na conversa de hoje, em que a data está próxima do Natal, data essa que celebramos a reunião em família, a troca de presentes em muitos lares, a lembrança da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, porém, ainda apenas lembramos de sua passagem e de trechos de sua mensagem imortal. Por outro lado, nesses momentos em que nos permitimos pensar nele, nas dádivas de suas palavras, a espiritualidade amiga aproveita para agir em nosso benefício, pacificando nossas problemáticas e apontando rumos novos para os nossos pensamentos. Quantos de nós, queridos amigos, sentimos isso no dia que comemoramos o aniversário de Jesus? Sabemos, porém, que essa data é diversa e é uma acomodação de uma festa pagã. Mas, como dissemos anteriormente, os amigos espirituais aproveitam esse momento em que muitos de nós se deixa levar por essa alteração e pensamos em Jesus, e pensando nele, fazemos novas promessas ou refazemos promessas antigas de melhoria, de nos darmos bem em família, de agirmos melhor para com o próximo. Isso faz com que sintamos uma relativa paz, uma harmonia para aqueles que buscamos estar mais próximos de Jesus, ao menos nesse dia. Nesse contexto, queremos lembrar novamente um pouco do amigo, do irmão, de nosso Mestre Jesus. Em tempos como o que vivemos, não só pelo enfrentamento de uma pandemia que nos impôs limitações e que também apressou o encontro conosco mesmo. Muitos de nós que relegamos meditar sobre nossos atos, sobre o que sentimos nas diversas situações da vida, esse momento que passamos de pandemia, para muitos acabou apressando isso. Alguns de nós soubemos lidar, outros precisamos do auxílio de outros irmãos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para lidar melhor com esses conteúdos que foram varridos para debaixo do tapete de nosso inconsciente. Toda a simbologia da vida de Jesus ganha mais importância nesse contexto, bem como a sua vida, que de tão grandiosa divide o tempo em antes e depois dele. Aqui para nós no Ocidente e para muitos no Oriente também, salvo algumas culturas que não utilizam esse calendário. Jesus nasce em algo como um estábulo, em um berço improvisado coberto de palhas. As testemunhas primeiras são alguns animais e um pastor de ovelhas. O Senhor de nossas vidas, contrariando as expectativas da época, e nos permitimos dizer de hoje também, adentra ao mundo material em um ambiente muito simples, com seres simples à sua volta. Em sua primeira lição, deixa claro que um dos papéis daquele que tem mais é para doar para aqueles que têm menos. Daquele que é mais forte é de proteger o mais fraco. Daquele que é mais sábio é instruir aquele que menos sabe. Do mais adiantado é guiar, apontar o caminho correto. Viveu seus anos aqui na terra de forma simples, com os que precisavam e o buscavam.
Falou de maneira pacífica, curou muitos, iluminou consciências perdidas, dignificou almas moribundas e retirou da escuridão muitos espíritos encarnados. Muitas personalidades importantes, ao longo da história, deixaram suas marcas, de Sócrates a Jung, no campo da filosofia e psicologia, Galileu a Einstein, na ciência e astronomia, e tantos outros com seus contributos nos diversos campos da cultura, arte e outros. Nenhuma personalidade, porém, como Jesus. Nenhuma outra alcançou tal feito e alterou a história do Ocidente como ele. Certa feita, Mahatma Gandhi disse que se todos os livros da humanidade se perdessem e apenas restasse o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. De fato, é uma pérola rara que o Senhor nos deixa, um manual resumido de como devemos viver, do que nos aguarda, de acordo com o nosso proceder. Em o Novo Testamento, há diversos feitos que denotam a grandeza de Jesus, como aquele no Tabor, quando ele convida Pedro, Tiago e João para o acompanharem, e lá Moisés e Elias se apresentam ao seu lado. E conforme o evangelista Mateus, Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Percebamos, queridos irmãos, esse é o nosso amigo, esse é o nosso mestre, esse é o Espírito que coordena o nosso planeta. Senhor Jesus, em sua grandeza, nesse momento do Tabor, quase que em sua totalidade, deixa-se perceber os queridos apóstolos nesse momento, tamanha era a atmosfera superior, acabam por adormecer. Isso também sobre o efeito da personalidade de Jesus, né, em seu esplendor, mas ainda sobre o nosso querido mestre, em A Revista Espírita de 1868, no item Espíritos Marcados, os Messias, fica clara a sua grandeza para nós, a qual diz: seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Então, para aqueles que ainda acham que Jesus possa ter sofrido algum tipo de tentação ou deslize, fica claro aqui a sua condição muito acima das situações que a matéria pode oferecer. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Esse é Jesus, como dissemos, coordenador do nosso orbe, mas também nosso amigo, nosso irmão. Nesse período em que nos abrimos para Ele, gostaríamos de trazer a reflexão de nossas escolhas até então. Em João, capítulo 6, é uma pequena passagem por volta do versículo 68, que diz assim: Jesus pregava em Cafarnaum, um dia depois do episódio da multiplicação de pães e dos peixes. O Senhor falava à multidão que ali estava
sobre a prática das obras de Deus e as consequências de não fazê-lo. Discurso esse que soou duro, difícil inclusive para os apóstolos que ali estavam. Então, aos poucos as pessoas iam saindo, percebendo a dificuldade de se alcançar as dádivas de Deus, até que restaram alguns. Jesus, vendo aquele movimento e sempre respeitando a nossa liberdade de escolha, disse aos que ali restavam: também vós quereis se retirar? Eis que Pedro sabiamente responde com uma pergunta: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Todo aquele que entra em contato com o Evangelho de Jesus e o pratica, experiencia de maneira singular isso e jamais olvidará tal sentimento. Por vezes pode ausentar-se do serviço redentor, por imposições da vida de relação, mas o sentimento jamais é aniquilado. Como falamos anteriormente, muitas foram as personalidades que deixaram suas marcas pela história, nenhuma, porém, como ele. Jesus é o grande Salvador de almas e o Mestre de nossos corações. Apenas com ele encontramos o roteiro da vida eterna. Talvez não muitos de nós, meus irmãos, mas certamente bastante, já tivemos em algum momento a oportunidade e a disciplina, talvez, de vivenciar o Evangelho em todos os aspectos de nossas vidas, nem que por alguns instantes. E de certo, no trabalho redentor, no auxílio ao irmão mais sofredor, podemos perceber a sua atmosfera de paz, de harmonia e, em alguma parte, toda a verdade por trás da prática do Evangelho. E isso nos toca, isso jamais deixa a nossa memória afetiva, fazendo com que, conforme Emmanuel, no Pão Nosso, essa leitura que fizemos, retiramos de lá, possamos nos ausentar em algum momento desse serviço, mas jamais deixamos de querer retornar. E isso é muito importante. Precisamos fazer com que esse sentimento não fique como um processo repetitivo que apenas nos chama ao trabalho novamente, mas que possamos voltar de fato ao trabalho, seja ele no nível que for, seja da maneira que for, pois o trabalho não só auxilia aquele que necessita, mas antes disso é a porta de redenção que abre-se para cada um de nós, que aceita o convite de Jesus, feito através da prática do seu Evangelho. E percebemos, irmãos, que mesmo nesse torvelinho de preocupações, de anseios, nos questionamos, em algum momento talvez, se o Evangelho de Jesus terá tocado de fato nossos corações, se teremos permitido vivenciá-lo a ponto de não mais olvidarmos as suas maravilhas em nossas vidas. Sendo assim, para que fique claro isso que conversamos até agora, eu gostaria de ler uma passagem de um espírito chamado Rabindranath Tagore, cujo Divaldo, nosso irmão Divaldo Pereira Franco, psicografa alguns de suas obras, um grande espírito indiano que de maneira sublime descreve de maneira isso que acabamos de colocar. O nome da passagem é Não Olhes para Trás. Eu dormia quando o rufar distante dos tambores
anunciaram a tua chegada. Abri os olhos e apressei-me ao teu encontro. Deixei para trás tudo aquilo que pudesse atrasar minha marcha. Levei comigo apenas a minha tigela para que eu pudesse compartilhar da tua refeição. Segui contigo e confiei demasiadamente em mim mesmo, porque te acompanhava, julguei-me forte, atrevido, olhei para trás. Divisei ao longe a aldeia febricitante de vida e, ao voltar-me, vislumbrei as atrações do mercado, onde as ilusões se expunham, visando atrair aos incautos. Invigilante, movi-me em direção à praça e de mansinho acheguei-me aos vendedores de ilusões. Ofereceram-me sedas e com elas me vesti. Despejaram-me ao colo joias raras e eu me fascinei pelo fogo do rubi. Deixei-me queimar na fria chama da safira e entonteci com o nácar da pérola. Ungiram-me os pés com óleos perfumados e convidaram-me ao repouso em ricos coxins. Os músicos tocavam só para mim, canções plangentes, e a bailarina mais bela bailou à minha frente. Seus pés pequenos e ligeiros pareciam voar sobre as pedras quentes, e suas mãos, cujas palmas queimavam pintadas pela rena ardente, adejavam leves, quais pássaros em voo de sedução. Ofereceram-me vinho, e ele soube-me bem. Dispuseram iguarias à minha mesa, e eu os apreciei. O dia passou célere, parecia areia a escorrer ligeira por entre meus dedos sôfregos. Mas era apenas ilusão. O que eu vivia, e como toda ilusão em breve se desfez, qual fosse uma bolha de sabão. Súbito, a praça estava vazia e silenciosa, e eu, mais só que antes, contemplei atônito os efêmeros tesouros da minha perdição. A seda que me cobria o corpo rasgou-se e vi-me desnudo, despojado da minha dignidade. As gemas preciosas foram-me roubadas por homens rapaces e cúpidos. O vinho dante e saboroso transmutou-se em barra ácida a amargar-me a boca. Nos coxins macios descobri insuspeitadas asperezas, e o banquete opíparo fez-me saciado e lerdo. A bailarina bela de bailar cansou, e os músicos esgotaram todas as canções e se foram. Todos se foram. Mortas as ilusões venais da vida, desiludido e cansaço, lembrei-me de ti. E te procurei. Em desespero, na solidão horrenda, eu te busquei. Perguntei por ti a todos que por mim passavam. Responderam-me que tu te foras. Saí a procurar-te, sabendo agora que tu, e apenas tu, eras a minha realidade. Corri ao teu encontro, sedento, faminto, mendigo de amor, despojado dos valores falsos, das ilusões transitórias. E tu, Senhor compassivo, esperavas por mim. Paciente e constante, tu me aguardavas. Com olhos antigos contemplaste a minha miséria, viste a minha nudez, a nudez de minha alma e a aflição e vergonha do meu espírito. Com as tuas verdades cobriste minha alma torpe, com teu amor deste-me a joia rara do perdão. Com a tua compaixão ofertaste-me o colo para que eu repousasse a cabeça insone. Do teu alforge deste-me um naco de teu pão, e do teu cantil fizeste jorrar a água que sacia para sempre a sede mais ardente. Ó amado, envolvi-me nas ilusões passageiras e esqueci de ti, a realidade final e verdadeira do homem. Nunca mais olharei para trás. Por música terei a tua voz, por bailado terei o suave adejar das tuas mãos de caridade, por vestimenta terei o manto da tua misericórdia, por alimento as tuas palavras de vida eterna. Seguirei contigo e só para a frente olharei. Nunca mais ouvirei os chamados dos vendilhões,
pois em mim ressoará para todo sempre a tua doce voz a me chamar. Jesus é esse amigo, é esse irmão, é esse mestre, que respeita as nossas escolhas sem julgar, com paciência aguarda os nossos talvez inúmeros retornos a Ele, até que ficaremos em definitivo ao seu lado. E que até que esse momento chegue, Ele é a mão invisível que nos ampara nos tropeços da vida, é o conselheiro oculto nas vozes dos amigos e familiares, é a lição nos dias de um professor, é o necessitado a suplicar auxílio, nos ensinando a ser caridosos. São os filhos ofertando a oportunidade de morrermos para nós mesmos e vivermos a vida eterna. Um jovem adormece e começa a sonhar. Enxerga-se na praia e ao seu lado Jesus. Os dois contemplam aquela tela pintada por Deus, um belíssimo entardecer, único na linha do tempo infinito. O Senhor convida então o jovem a ir até uma das pontas da praia. À medida que caminham, o jovem nota 2 pares de pegadas e, pisando sobre um dos pares, telas surgem à sua frente, mostrando episódios de sua vida. Porém, há trechos que aparecem apenas um par de pegadas. O jovem então nota que os episódios ruins coincidem com os trechos em que apenas há um par de pegadas, mas fica quieto. Ao chegar na ponta da praia, o jovem pergunta a Jesus: Senhor, percebi que as pegadas que já estavam na praia mostravam momentos que vivi. E aqueles mais difíceis, mais doloridos, eu notei que havia só um par de pegadas. Por acaso, Senhor, nesses momentos eu estava sozinho? O Senhor não estava comigo? Jesus fita o jovem e diz: Meu querido filho, nos momentos de lições dolorosas em que notastes apenas um par de pegadas, é porque eu te carregava em meus braços. Queridos amigos, queridos irmãos, aproveitando a atmosfera de paz, que esse momento em família, que esse momento em que lembramos mais de Jesus, possamos estreitar os nossos laços com Ele, não só fazendo votos, que não só nesse período de Natal, mas sempre, que recorramos sempre ao naco de seu pão e a sua água que sacia nossa sede de paz e de felicidade. E que, acima de tudo, trabalhemos para que um dia não mais deixemos de estar na presença dEle, assim como Ele jamais deixou de estar ao nosso lado. Muita paz e bem aos irmãos e que possamos ficar na paz de nosso Senhor.